Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Minha saudação aos pacientes, médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares que trabalham nos hospitais da ProSaúde e em todos os hospitais do Brasil. Que Deus os abençoe. Ilumine os senhores médicos no tratamento dos pacientes e a todos os que sofrem a alegria da recuperação da própria saúde. Preparando-nos para esta Santa Missa, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei, enquanto não surgir nela como um luzeiro a justiça, e não se acender nela como uma tocha a salvação. As nações verão a tua justiça, todos os reis verão a tua glória. Serás chamada com um nome novo, que a boca do Senhor há de designar. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real nas mãos de teu Deus. Não mais te chamarão abandonada, e tua terra não mais será chamada deserta. Teu nome será minha predileta, e tua terra será a bem casada. Pois o Senhor agradou-se de ti, e tua terra será desposada. Assim como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposam. E como a noiva é a alegria do noivo,
assim também tu és a alegria de teu Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus a terra inteira. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai e bendizei seu santo nome. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, manifestai os seus prodígios entre os povos. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. A um é dada pelo Espírito a palavra da sabedoria. A outro, a palavra da ciência segundo o mesmo Espírito. A outro, a fé no mesmo Espírito. A outro, o dom de curas no mesmo Espírito. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, falar línguas estranhas. A outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas as realizam um e o mesmo Espírito, que distribui a cada um conforme quer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor Deus nos chamou por meio do Evangelho, a fim de alcançarmos a glória de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-na até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água, que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água.
O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos crerão nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãs e irmãos, em Cristo, eu lembro inicialmente a primeira frase do Evangelho. A mãe de Jesus estava presente. E depois, Jesus e seus discípulos também tinham sido convidados. O texto dá a entender que haveria um parentesco entre Nossa Senhora, entre Maria e o casal. Razão porque ela teria sido a primeira convidada. Maria estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados. Ou seja, Jesus e seus discípulos tinham sido também. Mas o primeiro convite foi para Nossa Senhora. E, em razão da presença dela, aquele casal não passou pela humilhação da falta de vinho na festa que haviam preparado. Provavelmente, mais convidados do que esperavam, ou então o vinho era muito bom e por isso acabou mais depressa. Mas o que eu queria lembrar aqui é o seguinte: ter Nossa Senhora como nossa convidada na nossa vida. Ela ser a primeira convidada. Porque aí ela vai fazer Jesus transformar a água da nossa vida em vinho precioso. E aí aparece também o poder de intercessão de Nossa Senhora. Há dois momentos assim mais importantes. No alto da cruz, quando Jesus entrega a João sua mãe, ele diz: eis aí tua mãe. E entrega a João a Nossa Senhora: eis aí teu filho, a humanidade. E aqui em Caná, Maria que intercede. Ela, a mãe de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, com seu poder de intercessão por nós. E por isso, na Ave Maria, rezamos sempre com tanto carinho: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, os problemas de cada um, e na hora da nossa morte. Maria ser nossa convidada na história da nossa vida. E Maria não nos afasta de Jesus. Quem tem a devoção a Nossa Senhora, busca também honrar seu Filho, Jesus Cristo. Com referência à celebração das bodas de Caná, embora a questão de 2 domingos na celebração da Sagrada Família eu tenha falado um pouquinho a respeito do casamento, eu gostaria de lembrar aqui agora o significado do casar-se na igreja, que eu havia apontado levemente naquele domingo. Há muitas pessoas que entendem que o casar-se na igreja seria receber a bênção de Deus, ali pelo ministro que preside. Os ministros do casamento são os noivos, mas o sacerdote ou o diácono assistem o casamento em nome da igreja. Implora-se a bênção de Deus sobre o casal de noivos. Mas o casamento na igreja é muito mais que uma bênção. Vão me perdoar voltar à imagem do celular. No celular ele funciona se nós tivermos sinais da onda. E o celular ele mostra os risquinhos lá, 1, 2, 3, 4, sinais cheios, ou então um sinal fraco, sinal fraquinho, ou ausência do sinal. Os sinaizinhos não são a onda, eles são sinais da onda.
Assim, na celebração dos sacramentos da igreja, eles são sinais que eu vejo de uma realidade que eu não vejo, que é a graça de Deus. Reparem que no celular eu não vejo a onda do celular, mas eu vejo sinais dela marcados no meu celular. Eu vejo sinaizinhos na onda, mas a onda mesmo eu não vejo. São 50 mil ondas de rádio que passam aqui no ar, do mundo inteiro, e que é possível captá-las com um aplicativo próprio. Eu não vejo as ondas, mas eu posso captá-las. Assim também eu não vejo a graça de Deus que desce sobre uma pessoa, mas eu posso ver os sinais da graça. E a Santa Missa é o grande sinal da graça de Deus na celebração da Eucaristia, em que nós recebemos Jesus na sua palavra e recebemos Jesus na hóstia e no vinho consagrado, seu corpo e seu sangue. E então, com perdão da expressão que não existe no português, nós nos imesmamos em Cristo. É uma palavra que existe no italiano. Nós nos imesmamos em Jesus Cristo ao recebê-lo na hóstia consagrada. E no casamento? Aqueles sinais dos dois noivos que se dão as mãos e se recebem mutuamente em casamento, o que acontece? O amor de Deus desce do céu, envolve o amor daqueles dois com uma força que é do céu. Os noivos, quando se conheceram, se escolheram, tiveram basicamente razões humanas. A interação entre os dois, a empatia, e resolveram estabelecer a vida em comum e constituir família. Mas houve uma atração humana entre os dois, por razões humanas. O que acontece na hora do casamento? Entra a graça invisível de Deus, através dos sinais visíveis do casamento, e transforma o amor daqueles dois. Aí eles passam a se amar com o amor da terra e passam a se amar com o amor do céu. Aí alguém poderia perguntar assim, e como que tem gente que se casou na igreja e depois vive mal, e não se entendem e em pouco tempo se separam? Aí eu volto para o celular. A graça de Deus, para ela repousar na pessoa, é necessário que o coração da pessoa esteja com a bateria carregada com a graça de Deus. Se a pessoa estiver na amizade de Deus, com a alma em graça, cheia de Deus, então a graça que desce do céu encontra assim onde repousar. E ela produz o seu efeito. Agora, se a pessoa está afastada de Deus, não reza, não procura viver a bondade com os seus semelhantes e vive um pouco afastada de Deus, ela é como um celular sem bateria. As pessoas que a chamam, ela não recebe a chamada, ela não escuta. E assim a pessoa que tem o seu coração com a luz de Deus apagada, Deus lá do céu chama, mas lá no celular de Deus dá assim, fora de área, desligado. Não é que Deus não escuta a oração da pessoa, é que Deus não consegue ajudar a pessoa porque ela está com a bateria do celular do coração desligado. Uma pessoa falou assim, eu rezo e Deus não atende. Deus atende. Mas é necessário que esteja com a bateria do seu coração ligado. E no casamento? À medida que o casal mantiver as baterias do coração cheias de Deus, a graça do casamento, me perdoe a expressão, que não é muito correta na teologia, a graça do casamento funciona. Se a pessoa mantém uma vida de oração,
participação das missas, dos sacramentos, e reza na medida do que pode. Nem todas as vezes tem a oportunidade, por razões diversas de trabalho, disso, daquilo, de participar da Santa Missa, mas rezam e procuram levar uma vida santa. Então, aí a graça de Deus, a palavra correta é atua, e a palavra mais simples, funciona. Então, não basta casar-se na igreja, é necessário manter as baterias do celular do coração carregadas com a graça de Deus, para que a graça própria do casamento funcione na vida do casal. E aí uma coisa muito bonita que o tempo aqui da missa não vai permitir. A graça que vocês recebem no casamento é uma graça tão própria, que nós padres não a temos para nós. Mas eu tenho uma graça que vocês não têm, que foi a graça que me foi dada no sacerdócio. E por isso que alguns às vezes não entendem a vida do padre. Porque eu tenho uma graça que eu recebi de Deus e vocês não receberam. E vocês no casamento receberam uma graça própria do casamento que eu não recebi. E essa graça é que vai ajudar o casal a saber os caminhos na formação dos próprios filhos, a viver no amor, na paciência, na compreensão, na renúncia. E 90% da felicidade do casamento está assentada em cima da renúncia. E é por isso que Jesus, com a sua cruz, nos ensina que a felicidade não está em não sofrer. A felicidade não é uma estação onde chegar. A felicidade é um modo de viajar. A felicidade não está em não ter cruz, mas a felicidade está no modo de carregar a cruz. E assim, nessa Santa Missa, que Deus abençoe o casamento de todas as pessoas que têm a alegria de ter constituído família e as ilumine e ajude a viver a missão que dele receberam. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, Deus deseja unir-se à humanidade para sempre. Peçamos-lhe que suscite em nós a resposta de adesão a Ele, dizendo: vinde em nosso auxílio, Senhor. Pela Igreja, para que, por amor ao povo, nunca se cale diante das injustiças, fonte de sofrimento e de miséria, rezemos ao Senhor. Vinde, Senhor, nosso auxílio, Senhor. Pelas comunidades, para que saiba acolher a diversidade presente em seu meio e valorizá-la como riqueza para a vida comunitária e para a evangelização, rezemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Pelas autoridades públicas, para que se disponha a viver em promover a justiça e a ética em favor das pessoas socialmente vulneráveis, rezemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Por todos os cristãos, para que com generosidade e criatividade ponham a serviço os dons de que Deus receberam, rezemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Pelas famílias, para que, agraciadas com a bênção e a proteção divinas, tenham a força e a coragem para superar os desafios do mundo de hoje e viver segundo a vontade de Deus, rezemos ao Senhor. Vinde em nosso auxílio, Senhor. Senhor nosso Deus, concedei à vossa Igreja sempre se alimentar da vossa palavra e da Eucaristia e oferecer ao vosso povo o vinho da vida e da salvação por Cristo nosso Senhor. Amém.
Faleceu nesta semana em São Paulo a senhora Paulina Tempesta, irmã do senhor arcebispo cardeal do Rio de Janeiro, Dom Orani Tempesta. E assim quero rezar essa Santa Missa, pedindo a Ele, pedindo a Deus a recompensa eterna à senhora Paulina pelo bem realizado e o conforto para seus familiares que permanecem. Também, recentemente, faleceu o senhor Witter Portugal, no sul de Minas. Que Deus dê a ele um céu bonito, perdão de suas faltas e o conforto aos seus familiares. Nessas intenções, orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso doce dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo vosso Filho, que pelo mistério de sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele vós nos chamastes das trevas, a vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte a glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com meu irmão Cláudio, bispo desta Igreja, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Paulina e Witer, que chamastes deste mundo a vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. Concedei-lhes contemplar a vossa face. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei essa palavra e eu serei salva.
Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com vosso espírito de caridade, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentastes com o mesmo pão, por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre, A nossa proteção está no nome do Senhor. que fez o céu e a terra. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha saudação aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e auxiliares nos hospitais da ProSaúde no Brasil e em todos os hospitais. Que Deus conceda aos pacientes a graça da saúde e nos preserve também do perigo desta onda da Covid-19 que insiste, e dê a graça da saúde àqueles que já foram atingidos por essa doença. Deus não quer ninguém sofrendo. E Ele atende os nossos pedidos quando humildemente depositamos nossas preces através de seu Filho Jesus Cristo. A todos desejo um santo domingo, recuperação da saúde e as bênçãos de Deus. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.